Então, pessoal, boa noite. Na nossa aula anterior, nós demos início à revisão da República Populista, que é o período ali que vai desde o fim da Era Vargas, de 1945, até o golpe militar de 1964. A República Populista, da qual nós demos início na aula passada, ela tem 5 governos eleitos diretamente, e ela é marcada por uma série de fatores e acontecimentos, em alguns casos até mesmo polêmica envolvendo esses governadores, esses presidentes, e é de extrema importância, principalmente para quem pensa em fazer vestibular, para quem pensa, para quem está se preparando para a prova do Enem. É um período marcado por alguns governos extremamente importantes para a história do Brasil. Na nossa primeira aula nós falamos sobre Eulípio Gaspar Dutra, todo o contexto do seu governo, todos os acontecimentos do seu governo, o tão famoso Plano Salt, só para a gente relembrar aqui, a perseguição aos partidos comunistas, o alinhamento com a política norte-americana, e o pouco investimento, principalmente em infraestrutura. Na nossa primeira aula nós tratamos desse governo e tudo aquilo que aconteceu dentro do governo de Eulípio Gaspar Dutra resultou, no final de seu mandato, em um governo de pouca expressão, um governo muito fraco. Eu sempre digo, galera, que para os sucessores de Getúlio Vargas na Era Vargas, é claro, porque no seu segundo mandato ele morre, mas supostamente suicida, supostamente já vou explicar o porquê, porque supostamente suicídio. Eu sempre digo que para os sucessores da Era Vargas, os sucessores de JK, a vida não seria fácil, porque até hoje, dentro da história republicana do Brasil, foram os 2 principais governos, foram aqueles que realmente, é claro que existe toda a ideia de envolvimento em corrupção, mas foram aqueles que fizeram algo de uma forma clara para a população, foram os 2 governos que fizeram algo de efetivo para a população. Então, suceder esses 2 governos, ou você se tornaria mais extraordinário do que ele, ou seria mal visto pela população. Foi o que aconteceu com Eulípio Gaspar Dutra, que é o primeiro presidente da tão famosa República Populista. Porém, com o fim do governo de Eulípio Gaspar Dutra, que foi o que nós estudamos na aula passada, nós tivemos o retorno daquela figura extremamente emblemática, nós tivemos o retorno nada mais nada menos, agora porém de uma forma democrática, nós tivemos o retorno de Getúlio Vargas, agora democraticamente, viu, galera? Ele foi eleito, o povo elegeu ele nas urnas, tendo em vista que quando ele assumiu a presidência do Brasil em 1930 foi através de uma revolução, de uma tomada de poder, não tinha sido de uma forma democrática. E a manutenção do governo de Getúlio Vargas, lá na Era Vargas, também não foi democrática, Nós tivemos ali a questão constitucional em 34, mas só o Congresso vai votar para que ele permaneça no governo. Nós tivemos ali o golpe que ele dá dentro do seu governo em 37. Então, os 15 primeiros anos não foram democráticos, porém agora ele retorna sendo eleito. Segundo o mandato de Getúlio Vargas, ele é eleito pelo povo. Porém, já não é mais aquele Getúlio Vargas. Por quê? Vocês têm que entender duas coisas. Se ele sofreu oposição durante os 15 primeiros anos, com o seu retorno, ele vai sofrer uma pressão e uma oposição ainda maior. Aqueles que eram contra o seu governo, já nesse momento, o movimento integralista é um exemplo, aqueles que eram contra o seu governo iriam pressionar para que ele no máximo cumprisse os seus 5 anos de governo, para que ele não permanecesse mais 10, mais 15 anos, como aconteceu da primeira vez.
vez. Por quê? Porque o ser humano ele é movido por poder, né? A política no Brasil é sinônimo de poder. Então a oposição nunca queria deixar, principalmente nesse segundo mandato, Getúlio Vargas governar tranquilamente, tendo medo de que o mesmo permanecesse, tá? Quem sabe, por mais 15 anos no poder. O segundo mandato de Getúlio Vargas vai de 1951 a 1954, até o seu suposto suicídio lá no Palácio do Catete. Ele é marcado por uma política nacionalista, assim como foi a era Vargas, tá? Da valorização, principalmente daquilo que é produzido no Brasil, tá? Valorização do país. Essa política nacionalista é uma supervalorização da sua nação. Getúlio Vargas, até mesmo no seu primeiro mandato, ele é neutro. É claro que a gente sabe que tem todo o contexto da Segunda Guerra Mundial, no final ele vai apoiar os Estados Unidos, porém a política de Getúlio Vargas, eu consideraria uma política neutralista. Ele não está aliado diretamente ao capitalismo ou ao socialismo, ele é nacionalista, ele quer a valorização do seu país, a valorização nacional. Tá? A criação de estatais, nessa criação de estatais aqui, galera, a gente deve citar, né, a criação da Petrobras, no ano de 1953, tá? Da maior estatal brasileira, foi criada dentro do governo de Getúlio Vargas. Tudo isso por quê? Pura e simplesmente, tá? Para estatizar o petróleo. Ou seja, toda aquela campanha, aquela ideia de que o petróleo é nosso, se ele é extraído aqui, tá? Não deve ter monopólio de outros países sobre esse produto. O petróleo nacional é nosso. Então, Getúlio Vargas vai estatizar a Petrobras, vai criar e estatizar a Petrobras. O que isso significa? A Petrobras se torna a maior estatal brasileira. Quem governa, quem comanda a Petrobras é o Brasil, ok? E por fim, tá? O seu segundo mandato não é tão expressivo como o primeiro, devido a perseguições políticas. No ano de 1954, supostamente Getúlio Vargas suicida. Supostamente por quê, professor? Até eu coloquei entre aspas aqui, tá? Não foi uma intenção minha, não. Esse resumo, esse pequeno resumo, eu tirei de um arquivo e nesse arquivo o suicídio está entre aspas, porque existe uma contradição entre alguns historiadores que não acreditam que Getúlio Vargas teria se matado em 1954, que não teria se matado. Inclusive tem depoimentos de pessoas próximas de Getúlio Vargas, inclusive de uma vedete, que afirma estar com Getúlio Vargas no Palácio Catete nesse dia. Ela afirma que duas pessoas, segundo ela, fardadas, entraram no Palácio Catete, jogaram ela pela janela e deram um tiro no peito de Getúlio Vargas. Esse suposto suicídio ele entra. Nós temos diversos argumentos. Se você me perguntar, professor, o senhor acredita nesse suicídio? Eu não quero ser formador de opinião para esse caso, porém eu não acredito. Eu não acredito no suicídio. Se você for analisar das formas que as pessoas se matam com arma de fogo, não só no Brasil, mas no mundo, tá? Acho que menos de 0,01% se matam dando um tiro no peito, né? Como você vai suicidar dando um tiro no peito? Por isso que a gente considera o suposto suicídio. Não foi no peito, na frente, não, tá? Foi embaixo da axila. É um local extremamente incomum para quem deseja suicidar, ok? Na maioria dos casos a gente sabe, né, que a pessoa dá um tiro na boca e pronto, acabou, porque daí é fatal. Eu não acredito no suicídio em si, tá? Por isso que nós tratamos e trabalhamos com o suposto suicídio. Professor, mas e a tão famosa carta do testamento, né, escrita e assinada por Getúlio Vargas, onde ele diz: eu saio dessa vida para entrar na morte. Uma carta que ficou extremamente famosa, ela é cobrada, inclusive nas provas do Enem. Como e por que ele iria escrever uma carta se ele não tivesse a intenção de suicidar?
Aqueles que não acreditam assim como eu, né, inclusive alguns especialistas, afirmam, atestam que aquela grafia não era de Getúlio Vargas, a grafia da Carta Testamento não era de Getúlio Vargas. Mas isso não cabe a nós, né, discutirmos se realmente ou não, se realmente foi ou não suicídio, tá? É tratado como suicídio, né? Foi considerado suicídio na época, não houve uma investigação, não houve interesse de investigar mais a fundo essa questão, tá? Então nós tratamos como suicídio. Isso vai por fim não só ao governo de Getúlio Vargas, como à vida de Getúlio Vargas também, tá? Ele se mata, né? Aquele tão famoso, né, presidente do Brasil, populista, que governa, né, para todas as áreas da população, em 1954, supostamente se mata no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, tendo em vista que Rio de Janeiro ainda é a capital do Brasil, o Brasil não havia sido criado. Tá? Quem vai ser o presidente que irá suceder Getúlio Vargas? Quando ele supostamente se mata, né, quem vai cumprir o mandato dele é Café Filho, porém alguns dizem, né, que ele vai fingir um mal súbito porque não consegue concluir o governo. Nós teremos aí Nereu Filho, Nereu Ramos, né, José Linhares, são pelo menos três presidentes que vão assumir a cadeira presidencial até a eleição de Juscelino Kubitschek. Tá? JK, o terceiro da lista, talvez um dos mais importantes governos populistas. Dos mais importantes por quê? Quando falo em JK, já vem na cabeça, né, de todos aqueles que estão se preparando para uma avaliação mais importante, aí já vem na cabeça o seguinte: olha, JK a gente já associa diretamente com a criação e a construção de Brasília. Só que, para resumir isso aqui, JK vai muito além da construção de Brasília. Tá? A política de desenvolvimento de JK vai muito além da criação de Brasília. Primeiro, se tratando de JK, ele é famoso por quê? Slogan político. Slogan político. Qual que era o slogan de JK? 50 anos em 5. Traduzindo, né, esclarecendo isso para vocês. Na sua campanha política, ele afirma que vai fazer o Brasil se desenvolver 50 anos, avançar 50 anos em 5 do seu governo. Ele cumpre com isso, professor? Para mim, ele não cumpre só 50 anos em 5, mas todo o desenvolvimento que existe, ou que aconteceu e acontece até os dias de hoje aqui na região do Centro-Oeste, se dá por conta da ousadia de JK. Tá? Ousadia por quê? A ideia da criação de Brasília é genuína de JK? Foi o JK que teve essa ideia? Não, eu quero transferir a capital do Brasil para o Centro-Oeste? Nós sabemos que não. Tá? A ideia de transferir a capital do Brasil para o centro do país, ela vem desde o primeiro reinado, desde Dom Pedro I. Tá? A ideia de transferir a capital aqui para o centro por dois principais fatores: facilitar o controle, tá, dos estados, ou seja, se você governa no centro, você tem fácil acesso aos outros estados, e a gente sabe que o segundo fator é a questão da invasão, né? Se alguém tentasse invadir o Brasil por vias marítimas, né, provavelmente ou certamente ele viria pelo Atlântico, tá? E a capital, estando no centro, estaria mais protegida. A ideia da criação de uma capital aqui no centro, ela não é de JK. Ele é ousado por quê? Porque essa ideia vai passar por diversos outros presidentes, ela vai passar por Dom Pedro II, toda a República Velha, ela vai passar por Getúlio Vargas, vai passar por Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas novamente. Ninguém coloca em prática. JK é ousado e traz Brasília aqui para o centro do país, né, do tão famoso Planalto Central. Tá? Isso, a ideia de trazer a construção de Brasília, a ideia não, né, a colocação da ideia na prática e a construção de Brasília aqui no centro, ela está ligada ao nacional desenvolvimento, que é a base da política de JK. Tá?
Por quê? Porque se você cria uma nova capital, galera, se você cria uma nova capital, aqui no Planalto Central, que até então existiam algumas cidades que são mais antigas que Brasília, sem sombra de dúvidas, tá? Mas não existia desenvolvimento, principalmente no que se diz respeito à infraestrutura. Se você cria uma nova capital, você precisa criar acessos a essa nova capital, tá? E um ponto extremamente importante do governo JK é o aumento da malha rodoviária em 300%. O aumento da malha rodoviária em 300%. Isso por quê? Por quê? Porque se você cria a capital no centro do país, você vai ter que criar acessos a essa capital. Tá? E não vai ser estrada de chão, né? Que com o passar do tempo vai se danificar. Você tem que criar acessos, uma infraestrutura que dê acesso a essa nova capital de qualidade. Então nós teremos aí um aumento de 300%, né, da malha rodoviária, principalmente para dar acesso à nova capital, ok? Isso está ligado, sem sombra de dúvidas, à tão famosa política do Nacional Desenvolvimento. O plano de metas. O plano de metas está relacionado ao governo, né? A proposta do governo é fazer com que o Brasil cresça 50 anos em 5. A construção de uma nova capital interfere no desenvolvimento do Brasil até os dias de hoje. Tá? Não pensa que se resumiu 50 anos em 5, né? Não, você permanece até hoje, vai continuar nos anos seguintes. A criação de Brasília, ela vai promover o desenvolvimento, principalmente aqui no centro do país, durante longos períodos ainda, né? Durante muitos anos ainda. O êxodo rural, um fator extremamente interessante. Tá? O êxodo rural, o aumento no número de pessoas trocando o campo pela cidade. Aí a gente entra naquela questão do nordestino, tá? O povo do Nordeste migrando para o Centro-Oeste, principalmente para a criação e construção de Brasília. Brasília, sendo uma cidade planejada, você precisa de mão de obra, tá? De mão de obra. E de onde será extraída essa mão de obra? Principalmente do Nordeste, tá? E esse vai gerar algo, como que eu poderia dizer, de negativo, né? O resultado dessa migração, ela não é extremamente positiva, porque esse nordestino ele não vai ter acesso, ele não vai ter moradia em Brasília em si, ele vai ter que se instalar às margens de Brasília. Nós teremos o surgimento das cidades satélites, que são cidades que a gente sabe que até hoje a estrutura das cidades é precária, e eles querem viver à margem da sociedade. Eles vão construir, mas eles não vão ter acesso. Porém, a gente tem que levar em consideração o aumento do êxodo rural, tá? Porque o nordestino, não só o nordestino, mas principalmente o nordestino, vai vir para o Centro-Oeste para atuar na construção de Brasília. Na contramão disso aí, JK cria, lá em 1959, a tão famosa SUDENE. O que é a SUDENE? É a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Resumindo, tá? Ele vai criar uma superintendência, ela existe até hoje, na intenção de igualar o Nordeste com as outras regiões, ou seja, levar benefícios, né, para o povo do Nordeste, para aqueles estados que estão incluídos na SUDENE, nessa superintendência, levar o desenvolvimento para essa região, tá, a fim de que a mesma se torne igual, essa região se torne igual às outras regiões do Brasil. A SUDENE foi criada em 1959, existe até hoje. Os planos de JK foram colocados efetivamente em prática. Ele conseguiu beneficiar a região nordeste do Brasil? Não. Por quê? Porque a SUDENE foi criada basicamente no final do seu governo. Tá? Depois da criação da SUDENE, ele vai governar um ano e alguns meses e deixa o governo, né, tendo como seu sucessor Jânio Quadros. E para a gente finalizar, tem a questão do FMI, tá? Que eu não citei aqui, que é muito
discutindo principalmente na questão dos prós e contras, né, do governo de JK. Foi a primeira vez que um governo brasileiro, o presidente, recorre ao FMI. Nós sabemos que Brasília foi criada, tá, com dinheiro estrangeiro, com investimentos do Fundo Monetário Internacional através de empréstimos. Um fator negativo do governo JK, a tão famosa dívida externa, que eu considero dívida eterna, ela vai ter um aumento de cerca de 60%. Tá? Se você vai construir uma cidade planejada, se você vai construir uma cidade, você precisa de dinheiro. Tá? E aquilo que fazia parte, né, do PIB nacional, produto interno ali, não era o suficiente para você construir a cidade, você precisa de empréstimos. O fato de JK ter recorrido ao FMI vai aumentar a nossa tão famosa dívida eterna. Tá? Inclusive, né, a oposição vai acusar JK de envolvimento em corrupção, porque foi muito dinheiro investido na construção do Brasil sem um controle, sem uma fiscalização, né, para saber efetivamente se esse dinheiro estava sendo aplicado ou não. Esse talvez seja um dos fatores negativos do seu governo, tá? O aumento da dívida eterna, porque ele não é o primeiro presidente. O primeiro presidente a recorrer ao FMI é o Eulio Gaspar Dutra. Tá? Nós temos o início da dívida externa com o Eulio Gaspar Dutra. JK, para a construção de Brasília, só vai aumentar essa dívida em cerca de 60%, ok? Esses são mais dois governos. Na nossa próxima aula, né, de revisão aí, vamos falar de Jânio Quadros, João Goulart e o golpe de 1964, ok? Um abraço, fica com Deus e até mais.